preparada para poder educar a família, e principalmente as mães deram muito valor a isso. Portanto, eu não tenho assim grande dificuldade. As crianças recebem aulas, dependendo do que a gente programou. Cada ano existe um programa. Eles também têm escola municipal, os pequenos. Os grandes, como eu já falei, agora eles despertaram para fazer cursos profissionais. Já alguns deles já estão trabalhando. Tem uns 3 que trabalham na polícia, não me lembro bem que tipo de polícia é bem inicial, que eles podem fazer. Outros em recepção, por isso o valor do computador. Porque ninguém pode arranjar emprego se não souber pelo menos colocar alguma coisa no computador, né? Então, não vejo assim muita dificuldade. Quais as principais dificuldades encontradas na ONG nesse momento, atualmente? De uma maneira geral. Se eu tenho dificuldade, de um modo geral, eu tenho uma dificuldade, que é as pessoas, a maioria dos voluntários estão em Recife. Recife para Camusim são mais ou menos 100 quilômetros. Então, para a pessoa se locomover, é verdade que a ONG ajuda com gasolina, com coisa assim, mas nem sempre é possível viajar. Então, no momento, eu precisaria de gente mais perto de Camusim, talvez em Caruaru, Bezerros, próprio Camusim, e para fazer a distância, para fazer uma recrutação desse jeito, precisaria a presença de alguém já mais desenvolvido nesse sentido. Talvez vocês, meninos, estudantes e meninas, possam ajudar nesse ponto. Isso eu acho que é uma coisa que ficaria muito grata, eternamente grata, se aparecessem algumas pessoas com disponibilidade de preparar pessoas locais. Como funciona o acompanhamento das pessoas que já são recebidas pela ONG? Em Recife não tem muito acompanhamento, limita-se a minhas idas lá. Eu faço reuniões, pelo menos 3 ou 4 reuniões com diferentes pessoas, mas isso aí é uma coisa que precisaria melhorar. No site existe um texto que fala sobre adolescentes que engravidam precocemente. A ONG possui alguma abordagem voltada para a educação sexual? Uhum. É o seguinte, nós temos dois lugares que não é diretamente ligado a nós. Um é no Santa Filonila, que apesar de trabalhar com idosos, e os que estão lá são idosos, no abrigo, mas a irmã Malu, que é uma irmã muito dedicada, juntamente com as outras, elas ajudam a periferia onde elas estão. Elas estão numa rua que não é favela, mas em volta delas está cheio de favelas. Então, ali é um foco de gravidez que vocês devem ter visto no site. Pessoas, então, a irmã faz o que pode fazer em educação sexual, em enxoval para o bebê, em remédios para gestante. E as meninas, crianças que engravidam com 12 anos, elas não sabem o que é isso. Elas veem a barriga crescer. Aí a irmã chega nesse ponto, porque como ou a mãe ou elas mesmas estão vendo alguma coisa diferente na vida, no corpo delas, então elas chegam lá para a irmã. E a irmã ou as irmãs, elas dão educação como pode e realmente elas dão a mão, o amor, tudo que se pode pensar nesse sentido. Esse é um. Outro, que também é um foco de gravidez, que esse é pior do que o outro, é pior do que a irmã do que na do abrigo, porque é uma favela de mais de 1.000 pessoas. Fica na Torre, a Torre é um bairro elegante, no entanto, tem um local que é só favela. O primeiro que eu conheci foi de apavorar. Então, o governo fez casas e tal naquele lá, e muita gente se transportou para outra favela, porque não sei o que aconteceu, que não tinha casa para todo mundo. Então, a irmã Viviane
Dama Cristã, da Dama Cristã. Ela vai diariamente, exceto agora no tempo da pandemia, então isso é muito ruim, porque ela não pode se expor também. E ela ajuda como pode. Ajuda na educação, não só das grávidas, de todo mundo, porque ali é realmente uma favela brava. Ela botou o nome Abençoada por Deus, mas eu não sei se é tão abençoada, mas é abençoada porque alguém chega para ajudá-los. E nessa favela é um caso muito triste, porque não é possível abranger tudo, não é possível solucionar todos os problemas, existe uma pobreza muito, muito grande, mas a irmã faz o que pode. Nós temos não uma sede, mas a gente tem, eu dei um jeito de financiar com o pessoal daqui uma salinha. Uma sala que não é muito grande, mas pelo menos elas têm onde se reunir, que não é no sol, como foi por muito tempo naquele sol quente, escaldante de Recife. Ok. Qual tipo de interface seria adequada para recrutar os voluntários para a ONG? O tipo de quê? Que tipo de tecnologia você acha tecnologia. que serviria? Que você sabe que eu nem... O tipo de tecnologia seria vocês se formarem e se doar. Aí cada um de vocês são mais preparados do que eu. E então vão para lá que não falta trabalho. As outras perguntas elas são parecidas. Qual tipo de interface ou tecnologia seria adequada para treinar jovens beneficiados pela ONG para entrevistas de emprego? Isso eu presto muita atenção. Esses meninos que fazem curso de profissionalizante, a gente fica ativo. Às vezes daqui eu mando as dicas para eles. Olha, vai em tal setor, em tal lugar, porque arranjar emprego para uma pessoa muito simples não é coisa fácil. É preciso ser muito bem qualificado. E não tem muito, mesmo fazendo cursos e tudo, a qualificação não é fácil. Você poderia ajudar ele nesse processo? Se eu tentar poderia ajudar a pergunta. Nesse tempo todo que nós trabalhamos, não estou respondendo a sua pergunta, mas... É porque essa pergunta está muito específica, eu vou tentar fazer uma pergunta parecida. Mas nós procuramos através dos conhecidos também, através do computador. Assim, como eles procuram emprego? Pois é isso que eu digo, através do computador, porque nós estamos ensinando que através do computador pode. Pessoas conhecidas. Para preparar o currículo? Para preparar o currículo, quando chega essa situação, a gente pede a alguma pessoa, algum voluntário. Entendi. Agora, de vez em quando a gente consegue empregar alguém. Por indicação? Por indicação. Entendi. Mas não é uma coisa fácil, não. Mas precisa haver uma tecnologia nesse sentido, que eu tenho muita fé que uma das pessoas, assim como esses alunos, realmente pode ser tocado e fazer alguma coisa um dia. Ele pergunta aqui, quais as características dos jovens que seria atriz? Ele quer saber o perfil desses jovens. O que é que eles fazem, quais são os locais, o perfil deles, as características deles. Olha, são meninos honestos, de pessoas pobres, mas honestas, meninos limpos, que a gente deu muita aula lá sobre higiene, muita. Tinha pessoas que tinham pulga de bicho, tinha pessoas que tinham os vermes. Tudo isso a gente, ao longo do tempo, é evidente, né? A gente conseguiu limpar. E aí, da geração dos pais para a geração dos filhos, foi bem aceita a situação. Os meninos são bem apresentáveis. Se precisar de uma roupa melhor, uma coisa para se apresentar, nós providenciamos, que não é nada difícil isso. Uhum. Por que escolheram Recife? Porque escolhi Recife porque eu sou de Caruaru. Não, é o seguinte, eu sempre gostei de trabalhar em benefício de alguma coisa. E o começo é muito interessante. Nós começamos a Generous Hearts sem ter nenhum nome, não existia nome. Então, o começo não foi para ajudar ou fazer caridade, absolutamente não.
foi para distrair, fazer eventos para os brasileiros recém-chegados ou novos residentes em Toronto. Nessa época eu trabalhava no Consulado do Brasil, aqui em Toronto, e isso facilitou muito, porque a esposa do cônsul, Laíla Guanabara, a consuleza, ela tinha muita vontade de ajudar o Brasil de uma maneira. Não é que o consulado seja um ponto de caridade, não é, nem deve, nem pode. Mas eu tinha essa inclinação pessoal, uma coisa particular minha. A dona Laíla também. E eu tinha umas amigas que gostavam. Então surgiu a ideia da gente fazer um carnaval. Porque carnaval é uma coisa conhecida, o nosso carnaval do Brasil, o nome é conhecido de todo mundo. Foi uma surpresa. Porque nós pensávamos, mesmo o consulado, pensava que tinha metade das pessoas não eram registradas nessa época. Então, nós conseguimos juntar 300 pessoas no primeiro evento que a gente fez, no primeiro carnaval. Aí sobrou dinheiro e essa senhora do curso falou que a gente vai fazer com o dinheiro, vamos levar para uma coisa de caridade no Brasil. Ela levou para um leprosário que tinha na cidade dela, em Goiânia. Aí nós nos entusiasmamos e foram